Farm também decidiu expandir e inaugurar lojas no exterior. Quais países a Farm está hoje e quantas lojas no exterior a Farm tem atualmente? Antes de responder a tua pergunta, eu preciso falar de um contexto importante do que é internacionalização de marca. A Farm, só para falar o final do filme primeiro, a Farm é a única marca de vestuário do Brasil, na história da moda brasileira, a ter se internacionalizado. Aí alguém vai falar assim, não, peraí, um monte de loja brasileira, abriu um monte de loja fora do Brasil, óbvio. Eu falei assim, não, mas aí deixa eu fazer uma diferença. O que é abrir lojas fora do país e o que é um projeto de internacionalização de marca? São coisas muito distintas. Porque internacionalizar uma marca é você montar um projeto que, ao longo da execução, você tenha naquele projeto um vetor de crescimento real e importante para o negócio. Nesse sentido, a Farm é a única marca brasileira a ter se internacionalizado na história da moda do Brasil. Hoje, a venda da Farm Global, que a gente divide um pouquinho de Farm Brasil e Farm Global, né? A venda da Farm Global hoje já representa, em apenas 5 anos de atuação, 50% da venda do Brasil. Da venda do Brasil com atacado, 1.700 lojas de multimarca, com a venda do Brasil com um e-commerce estratosférico, com a venda do Brasil com 109 lojas, que a gente vai fechar esse ano. Ainda assim, a Farm Global, em 5 anos, já é 50% do faturamento do Brasil. Daqui a 2 anos, 2 apenas, a Farm Global já vai igualar a venda do Brasil. E daqui a 5 anos, a Farm Global vai passar a venda do Grupo Soma inteiro. Então, assim, lá fora, só para contar o final do filme, a gente vai ser do jeito, do tamanho que a gente quiser. Na velocidade que a gente quiser, do tamanho que a gente quiser. E aí eu vou explicar como é que se deu isso. Por que a Farm é a primeira marca a realmente montar um projeto de internacionalização com muito resultado. Por quê? Porque fazer isso, e a gente começou pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem sempre tudo mais bonito e mais barato. Qualquer coisa, qualquer tipo de produto, né? As ofertas são tão gigantescas. Então, assim, cara, por que isso, então? Porque é caro pra caramba. A Farm jamais teria esse sucesso internacional, se enveredado para esse projeto, sem ter tido o Grupo Soma por trás. Só para você ter uma ideia, o pico de dinheiro que a gente injetou, investiu, para a gente chegar onde a gente chegou hoje, o pico dele, hoje tudo foi devolvido já, mas o pico dele foi 100 milhões de reais. Aí eu pergunto, qual marca, seja ela qual for, na história da moda brasileira, que teria esse apetite de arriscar dessa forma? Então, assim, e aí eu vou explicar como se deu isso, porque eu acho que é bem interessante também. A Farm já tinha tido 2 experiências de venda fora do Brasil que foram bacanas, né? Na verdade, uma que foi bacana e a outra a gente não chegou nem a tentar. Eu vou explicar as duas. Em 2005, que era o ano do Brasil na França, então tinha uma trade que tinha um acordo com Galeries Lafayette de levar marcas brasileiras de moda para ficar no verão de 2005, um verão europeu. A gente foi convidado. Então a gente mandou lá o que a gente achava que tinha que mandar. Cara, foi um sucesso. Acabou o ano do Brasil na França, só 3 marcas foram convidadas a voltar no verão seguinte. A Farm foi uma delas. Cara, maior sucesso. A gente quando fazia, a gente era a única marca das 17 que mandou um arquiteta lá para fazer um corner personalizado, né? A gente já tinha essa ideia desde sempre. E no outro verão, 2007, a gente foi a única marca das 3 a novamente receber um convite. Só que, a partir daí, começou a chegar um monte de proposta, um monte de... o produto não conseguia vir, era um horror, né? A gente mal tinha saído do Brasil. 2005,
A gente mal tinha saído do Brasil, 2006. Aí eu falei assim, cara, Kátia, vamos abortar isso, porque a gente não está ganhando dinheiro, o nosso produto ele está fazendo sucesso, mas a gente não sabe se isso tem consistência. Cara, vamos focar na expansão brasileira. Ela falou, cara, concordo com você plenamente, encerramos o assunto. Morreu o assunto. Em 2010, no momento que a gente estava se juntando com a Animalia, eu pedi um dossiê de entrada em 3 cidades do mundo, né? Nova York, Barcelona e qual foi a outra? Foi na Itália, não sei se foi em Milão, enfim, para essas 3 praças, né? Aí chegou o material para mim, o material completo, né? Quem deveria ser nossa concorrente, quem o nosso price point, onde na cidade a gente deveria abrir a loja, ou seja, tudo bem feito, foi feito por uma funcionária nossa em parceria com a consultoria e tal. E aí o resultado era o seguinte, ó, se desse tudo certo, a gente ia ganhar muito pouco dinheiro. E aí, obviamente, eu abortei. E como a Farm desde sempre vive de projetos, né? Então a gente tem muitas oportunidades, então a gente vai, testa logo e vários deles. E aí, nesse momento, eu resolvi tirar esse projeto da internacionalização e coloco o projeto de e-commerce. Então, graças a Deus que eu fiz isso, porque hoje o e-commerce da Farm é uma coisa absurda, né? Só para você ter ideia, a gente vende 45%. Se você pegar, junta a venda do e-commerce com todas as lojas da rede. O e-commerce é 45% dessa venda. E todas as lojas da rede juntas, as 109, é 55%. Esse número de 45 é um negócio absurdo, né? Mas vamos deixar o e-commerce para daqui a pouco. E aí a gente falou, bom, deixa o tempo passar e tal. Em 2016, eu senti vontade novamente de fazer algum teste. Falei, Charles, que era o meu gerente de atacado, você não conhece nenhuma representante que venda fora do Brasil? Eu falei, claro que eu conheço, a Alba. E aí, da Facex e tal. Aí chamou ela e falou assim, Marcelo, estou tentando falar com você há um tempão. Eu falei, mas eu sou super acessível, por que você não conseguiu? Aí ela falou assim, não sei, porque uma coisa para lá, outra para lá. Eu falei, cara, você acha que a gente tem alguma chance de fazer algum trabalho começando pelo atacado, sem investir muito de dinheiro? Ela falou, claro que tem. Enfim, pois bem. Ela então, contratou um escritório lá, um showroom, né, que representava algumas marcas brasileiras, e a gente falou assim, cara, vamos testar. Aí, na primeira venda do menstruário dela, a gente vendeu 600 mil reais. Eu achei esse número maravilhoso, porque a gente vendeu só para um cliente, que é um marketplace que era Revolve. Mas um produto era tal qual, né, fabricado no Brasil e exportado para lá. Enfim, a partir disso, eu falei, caramba, que legal. Vamos fazer o seguinte, o que mais? Aí a gente conversando lá com a Rafa, que hoje é nossa diretora comercial, né? Ela abandonou o projeto do showroom dela, que já tinha, sei lá, 20 anos, e hoje ela é nossa diretora comercial da Farm Global. E aí a gente olhou assim e falou assim, cara, o que a gente tem que fazer então, Rafa? Ela falou assim, olha, tem a maior feira de atacado do mundo, é a Cottery, é feita aqui em Nova York, a gente pode testar. Aí, em 2017, a gente foi fazer essa feira. Aí eu separei alguns itens e levei, né? 150 itens e tal. E aí a Kátia falou assim, não, eu preciso olhar esse stand. Aí a nossa expertise de fazer stand, de montar isso, das 1.800 marcas, eles têm um ranking dos stands mais bonitos do evento. A gente, na primeira feira, a gente já ganhou um prêmio de estar em 7º lugar. A gente foi eleito o 7º stand mais bonito, lindo. Eu acho que a gente levou a floresta amazônica para lá, porque era a quantidade de planta. É uma coisa doida, mas maravilhoso. Só que todo mundo parava, todo mundo ficava encantado com o produto, mas quando tocava ali... tinha até uma diretora da Blue Mendez que sentou, ficou maravilhada, ficou um tempão no stand, não se identificou e tal, só se identificou no final, e a gente falou, caramba, diretora da Blue Mendez. Eu falei, caramba, aí chamou todas as compradoras dela para ir no stand no dia seguinte, e aí acabou que a gente não vendeu nada.
Aí quis se entender, aí as meninas, aí as vendedoras falaram assim, Kátia, quando eles viam o produto, ficavam encantados, quando tocavam no produto, quando manuseava, aí uma olhava assim para a outra, fazia uma carinha de não. Enfim, quase desistimos, né? Porque foi um sucesso a beleza do stand, mas foi um fracasso de venda. E eu também levei um modelo errado, levei 150 de cada, então, horrível. E a gente voltou para casa falando assim, cara, entendi por que nenhuma marca brasileira se internacionaliza, porque a gente já tinha gasto uma fortuna e a coisa não ia. Até que recebemos um telefonema da Anthropologie. A gente esteve lá no stand e tal, a gente queria um item. Eu falei, um item? Imagina, um item, a gente comprou 50 de cada, um item, não vai fazer o menor sentido. Tá bom, mas qual a quantidade que vocês querem? 4.300 peças. A gente falou, cara, como é que a gente vai produzir isso? Pensando, né? Vocês conseguem? A gente, claro, isso aí é nossa expertise, indústria. Pode ficar tranquilo. Entregamos os 4.300 produtos, 4.300 peças de um único item. E esse item foi o segundo recorde de venda do e-commerce deles. Cara, quando isso aconteceu, eles batem de novo na nossa porta e falam assim, agora a gente quer 4 itens. E a gente vai diminuir um pouquinho a quantidade, mas eu quero esses 4 aqui. A gente falou, opa, que beleza, vamos embora. Então, ou seja, o projeto de internacionalização tinha ficado ali em banho-maria, entendendo o que seria essa história. E aí, a gente produziu e entregou. Sucesso absoluto também de venda. E aí ele chama a gente e fala assim, olha, até então, a gente estava tratando a farm como perfumaria, como uma coisa à parte do budget, né, de compras e tudo. A gente quer colocar a farm no budget de compras da Anthropologie a partir do ano que vem. Mas eu sei o que significa e tal. Ele falou assim, olha, se vocês conseguirem entregar tudo que a gente está imaginando que a gente vai precisar, deve ser algo em torno de 12 milhões de dólares por ano. Quando eles falaram isso, a gente falou, para tudo, vamos recalculando o projeto. A Kátia, que sempre comandou o estilo do Brasil, né, obviamente, falou assim, ó, eu estou indo para a Farm Global. A estrutura do Brasil está pronta, está rodando, está redonda. Cara, a gente precisa entender isso aqui. Aí, beleza. Aí, o que a gente fez? Contratou uma das melhores consultorias americanas de varejo de moda para entender exatamente como a gente entra no mercado, com que price point, de que forma, né? Se é franquia, se é wholesale, né? Atacado, se é expansão de loja física e tal. E aí, depois de 2 anos, a Kátia trabalhando com uma profissional, que lá eles têm uma profissional que a gente não tem aqui, né? Que é a merchandise. A merchandise é o seguinte, escuta o que o mercado, principalmente das lojas de departamento, querem apostar e volta e faz essa ponte com as marcas. Fala assim, olha, você quer vender? Você tem que fazer as coisas mais ou menos assim, que é o que eles estão esperando. Se você fizer alguma coisa diferente, eles não vão te comprar. Então, essa maneira de você ir direcionando o mercado, e a Kátia contratou uma dessas meninas para entender como é que era esse consumo americano, como é que era. Até então, a gente só tinha milhões de relatos, tipo 1.000 relatos de pessoas que viajavam com a roupa da Farm e que as pessoas paravam na rua perguntando de onde é aquela roupa. E aí, isso, muitos relatos. Só que o fato das pessoas acharem bonita aquela roupa na brasileira não significaria que ela gostaria de comprar aquele produto para ela. Então, isso era um hiato aí que a gente não conseguia exatamente definir como seria essa dinâmica. Até que, enfim, a Kátia com a merchandising, a gente entendeu qual era o price point, que eu fiquei surpreso, né? O price point, eles falaram assim, ó, que tem 3 categorias básicas, né? Tem as fast fashion, né? Na pirâmide de consumo de roupa dos Estados Unidos. Tem um meio do campo, que é a contemporary, são 2 faixas, né?
uma mais próxima do luxo, que é o topo das marcas de luxo, e o outro um pouquinho abaixo. Eu imaginava que a gente fosse entrar para concorrer aí com uma Free People, por exemplo. Aí eles falaram, olha, vocês com o preço médio da Free People, vocês vão acabar concorrendo com as fast fashion, H&M, enfim, todas as grandes, Forever 21, enfim. Então, vocês precisam sofisticar um pouco o produto e entrar num price point de $220, de $200. Eu falei assim, eu quase tive um troço, né? E aí, a gente falou, tá bom, vamos nessa. E aí, a nossa primeira venda seria para a Net-a-Porter, que daria ancoragem para a gente poder evoluir e expandir. A gente entrar com site, a gente entrar com duas lojas físicas, uma no Sorro e outra em Miami, e a gente entrar com a Net-a-Porter abrindo as portas do wholesale para a gente. No final das contas, a Net-a-Porter desistiu, porque soube que a gente já estava vendendo bastante para Anthropologie, ela desistiu. E aí a gente falou assim, cara, e agora? Aí a gente vendeu para Shopbop, que também é um marketplace de moda da Amazon. E aí foi um sucesso enorme. A gente montou nosso site, mas estava indo super devagar. E as lojas físicas também, a gente estava aprendendo a lidar. Porque aqui no Brasil é muito simples. A gente tem 15 vendedoras por loja e a vendedora é responsável pelo atendimento desde o início até o final. Esse modelo nos Estados Unidos, ele é meio que não existe, porque se a gente fosse aplicar esse modelo do Brasil nos Estados Unidos, seria muito caro, porque a vendedora lá é muito cara. Então, a gente teria que aprender um híbrido, a gente deixar roupa self-service e, ao mesmo tempo, ter uma ou outra vendedora para apoiar, sei lá, 5, 6 clientes. Enfim, era um horror, a gente não sabia ainda, a gente ainda está aprendendo. Então, cara, aconteceu isso, a gente falou, cara, beleza, tá bom, então vamos evoluindo. Aí as lojas indo mal, o e-commerce mais ou menos, e o Shopbop bombando. Fomos evoluindo. Mas a nossa decisão, aí a gente já tinha mandado muito dinheiro, aí eu já estou falando, pula para 2019, tá? A gente já tinha botado muito dinheiro e a coisa estava um pouco emperrada. A gente via que o produto fazia muito sucesso, mas a estrutura, o plano, a estratégia comercial não estava boa. E aí a gente até que sentou e falou, cara, vamos fazer um investimento maior no e-commerce, vamos vender para outras lojas de departamento. E aí a gente começou aos pouquinhos a fazer um teste na Nordstrom, fazer um teste na Saks, e começou a vender muito bem esse produto na ponta, né, deles. E tanto que a nossa começou com poucas lojas, aí depois foi logo para 40. Isso gerou um volume que nos permitia avançar um pouco, apesar de a gente já ter botado muito dinheiro ali. Até que um dia o Roberto chegou, só para concluir, o Roberto chegou e falou assim, que é o presidente do grupo, né, que é o dono da Animale, que a gente criou o Grupo Soma Junto. O Roberto chegou e falou assim, Marcelo, olha só, cara, essa história de internacionalizar a marca tá, cara, caro pra caramba, a gente não sabe o que vem por aí. Aí a gente falou, não era melhor a gente encerrar isso? Aí eu e a Kátia falamos assim, cara, olha só, de jeito nenhum, porque isso, primeiro que a gente, é um projeto que a gente acredita muito, e segundo, que esse sucesso que a gente está fazendo já, pontual em algumas circunstâncias, a gente já está trazendo essa informação para o Brasil e a Farm Brasil também está descolando da concorrência por conta disso. A Farm está se tornando uma marca internacional e isso é muito interessante para a estratégia da Farm Brasil. Aí eu comecei a convencer e a gente chegou no seguinte acordo, ó, beleza, então vamos criar steps, né, etapas aqui. Ó. Vamos botar aqui, ó, outubro de 2019. Se você conseguir chegar no plano, a gente vai seguindo. A gente vai chegando e vai seguindo, vai chegando e vai seguindo. Tá combinado assim? Tá, beleza. Aí chegou na medição de outubro de 2019, a gente conseguiu todos os indicadores e começou a funcionar. E aí veio a pandemia. A pandemia, quando a gente achava que ia ser uma pá de cal no projeto, porque, cara, ia ficar tudo de cabeça pro ar, como ficou, a gente falou, cara, ferrou.
ferrou. Aí, quando chegou em março, lockdown, os Estados Unidos já estavam no lockdown, né? Março foi aqui no Brasil, mas os Estados Unidos começou já, acho que em fevereiro. Não só a gente perdeu a oportunidade de fazer o IPO, porque a gente estava todo montado para a janela de abril, todas as 26 empresas de todos os setores da economia caíram no IPO para abril. E aí a gente falou, caramba, o que a gente faz? Aí o Fábio, porque tudo na Farm é sempre uma dupla de gestão. Eu faço a gestão da Farm Brasil, estou na estratégia da Farm Global, mas não executo. E a Cris faz a Cris Luquete faz o meu par, diretora de estilo da Farm Brasil. A Kátia é diretora de estilo da Global, que também é do Brasil. A Cris está subordinada a ela, mas ela não executa. E o Fábio é o que eu faço no Brasil, ele tá fazendo um menino super jovem, que está no projeto desde o início, está fazendo um trabalho incrível. E aí ele chega para mim e fala assim, Marcelo, olha só, cara, só tem uma chance. A gente secar tudo, secar. E investir um pouco mais no e-commerce, porque aí no final das contas está todo mundo nivelado. Claro que cada site tem a sua audiência, mas na hora que você fecha todas as lojas, a gente só tem 2, as lojas de departamento tem 100. Então, de alguma forma, dá uma nivelada a partir do digital. Aí cada marca vai ter a sua competência para desenvolver o digital assim ou assado. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou acabar com tudo. Eu vou entregar toda a estrutura, toda, mandando todos os americanos contratados já embora, mandando todo mundo do Brasil que estava lá trabalhando, voltando para o Brasil, inclusive a gestão do site, entregamos todos os imóveis, showroom que a gente já tinha, o hub de distribuição do e-commerce, vamos terceirizar para operador logístico. Entregamos tudo. Só ficou nos Estados Unidos o Fábio, né, que era o CEO, e o Daniel, que era o diretor de operações, para viabilizar tudo. Cara, a partir dessa decisão, a gente começou a vender. E aí eu falo também que a gente teve sorte. Por isso que eu falo assim, cara, não é só competência. Em algum momento você precisa ter sorte, porque se tudo for muito, muito, muito difícil, à distância, gastando muito dinheiro, a tendência é as pessoas desistirem. E aí o que aconteceu? A gente caiu nas graças das celebridades internacionais. Então a gente começou a ver Sarah Jessica Parker, Anne Hathaway, Taylor Swift, mais de 100 celebridades começaram a usar Farm. E como é que elas tiveram acesso? Por 2 movimentos que a gente fez um ano atrás e começou a dar fruto naquele momento, que é colocar os nossos produtos nos showrooms das assessorias de imprensa. A gente tinha 2, uma na Califórnia e outra em Nova York. Então, a gente sempre abastecia. E aí, as stylists, né, das celebridades iam lá ver o que tinha de novo. Cara, imagina tudo monocromático, ou então de uma cor só, liso e tal. E de repente, vem uma arara gigante, uns produtos lindos, com as estampas lindas, super instagramável. Cara, aí as marcas, as celebridades começaram a gostar. Tem até uma passagem da Jéssica Alba fazendo uma live, ela com vestido da Farm, a amiga dela também com vestido da Farm, que ela emprestou, que ela deu, sei lá, e fazendo uma live sobre... Eu falei assim, olha, hoje a gente vai fazer uma live aqui, eu estou vestida de Farm Rio, que é uma marca brasileira sustentável, porque a gente já começou a entrar nos Estados Unidos plantando uma árvore por cada venda no bioma Amazônia, né? Hoje a gente tem esse projeto, ele se transformou em 1.000 árvores por dia, todo dia, para sempre, nos 5 biomas brasileiros. Então, mas a gente já começou com esse gancho. Então, ela já sentia que a marca tinha um viés sustentável. Então, ela falou isso. Imagina o que aconteceu. E aí, o nosso site começou a bombar. A gente estava com 300 mil, foi para 500, foi para 700, foi para 1 milhão, foi para 1,5 milhão. Esse mês a gente vai fazer 7,5. Só para você ter uma ideia. Hoje, o e-commerce da Farm Global é o e-commerce que mais vende de todas as marcas do grupo, inclusive a própria Farm. Então, assim, e aí a partir daí se abriu um leque de possibilidades gigantesco. E a gente começou a vender muito em dólar e ter nossa despesa totalmente em real.
Então, isso foi muito bom, muito bacana. A gente estruturou um consórcio internacional de produção, porque a gente não teria chance se fosse fazer uma exportação do Brasil, por conta de qualidade e acabamento, enfim, e até preço mesmo, né? E aí a Farm Global, só para você ter uma ideia, saiu de um EBITDA de menos 27 milhões em 2019, menos 5 em 2020, mesmo com a pandemia, e 2021 já entregou mais 50. E 2022 vai entrar mais, entregou mais 70, e 2023 vai entregar mais 90 de EBIT. Então, hoje, a estrutura de negócio da Farm Global, ela é absolutamente um sucesso. A gente entrou na Europa ano passado, né, pelo Le Bon Marché. Foi um sucesso estrondoso, e daí esse ano a gente fez 9 cidades da Itália, né? Porque La Rinascente, que é uma loja de departamento da Itália, quis que a gente ficasse lá durante 20 dias com uma pop-up, e é justamente da Praça do Omo, da igreja. Então, eram aquelas 8 vitrines super icônicas. A gente ocupou todas as 8, foi um baita de um sucesso, e a gente fica agora administrando as melhores oportunidades. Então, hoje a gente pode dizer que tem um negócio absolutamente global.